Está no ar o programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimento e debatem educação. E nesse primeiro bloco, trazemos o quadro Grandes Pensadores, e o entrevistado de hoje é o bispo Dom Orvandil Barbosa, que vai falar sobre Gramsci. Olá, eu sou o professor Adelmar Araújo e o quadro Grandes Pensadores conversa hoje com o Dom Orvandil sobre o pensamento de Antônio Gramsci. Professor, bom dia, muito obrigado pela sua participação e gostaria que o senhor começasse por dizer quem foi Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci é um pensador do início do século XX, um pensador italiano, que nasceu no sul da Itália, de uma família extremamente pobre, originário da zona do setor rural, e que depois foi estudar em Turim, foi estudar no norte da Itália, e ele sentiu perfeitamente o conflito de classes e o estabelecimento das diferenças sociais. No sul, muita pobreza, sem industrialização. No norte da Itália, muita riqueza, concentração de riqueza e de renda, e uma classe operária que se fortalecia cada vez mais. Então, esse foi um pouco de Antônio Gramsci, que ele formou, estudando na Universidade de Turim, ele formou o seu pensamento, se formou em jornalismo, estudou jornalismo, organizou 2 grandes jornais que travavam uma luta política na Itália, e também foi considerado um filósofo, um grande pensador italiano que contribui muito com a reflexão internacional sobre educação. Como definir, como apresentar a novidade do pensamento gramsciano? Antônio Gramsci é original. Ele era um militante comunista, filiado ao Partido Comunista Italiano, embora militasse o Partido Socialista, e teve uma convivência profunda com Lenin na União Soviética, e com toda a discussão que se fazia da Revolução Soviética, e algumas contradições também com aspectos da Revolução Soviética, e ele quis estabelecer todo um debate internacional principalmente sobre o socialismo, a Revolução Socialista a ser implantada na Itália. Então, Antônio Gramsci, ele era original, mas ao mesmo tempo ele é produto do seu contexto, é produto do seu tempo. Ele atuou na Itália com todas as preocupações que se caracterizavam como uma divisão entre norte e sul da Itália. Em outras palavras, divisão entre ricos e pobres. E a novidade é que ele concebeu uma terminologia praticamente original. Ele não chamava a sociedade de sociedade, e nem a sociedade burguesa, mas sociedade civil e sociedade política. E os que atuavam nessa sociedade de intelectuais orgânicos, tanto os intelectuais orgânicos dos hegemônicos, da classe dominante, como os intelectuais orgânicos dos homogeneizados, da classe dominada, dos pobres, dos trabalhadores. Nós podemos dizer que ele era um educador, mas também não é um educador como se conhece hoje em dia. Como relacionar esse pensamento de Antônio Gramsci com a educação? Totalmente. Antônio Gramsci diria assim, até que é um educador por excelência. Diríamos assim que ele não era professor, mas ele era educador. Há uma diferença. Se nós olharmos Paulo Freire, que leu muito Antônio Gramsci, nós haveremos de estabelecer essa diferença entre educadores e professores. Então, como educador, ele propunha que uma união entre prática e entre teoria. Separação essa que o grupo hegemônico, que a burguesia insistia em fazer. Então, a burguesia dizia que os grandes educadores, os grandes pensadores, não são práticos. E que os práticos, os trabalhadores, aqueles que são do chão de fábrica, não são intelectuais. E ele propõe, então, uma união. Ele diz que todos nós somos intelectuais, mas nem todos nós
exercemos a nossa capacidade intelectual, mas todos nós temos a capacidade de refletir, de pensar, de escrever, de ler, de estudar e de educar o outro. Então, nesse sentido, ele é um educador original e educador por excelência, porque ele é novidade, nesse sentido de que ele rebenta, ele rompe com essa dicotomia entre pensadores e práticos. Ele diz que esses dois polos devem ser unidos. Então, professor Dom Orvandil, e as principais obras do Gramsci? O Gramsci era um escritor, era um pensador. Realmente ele pensava, aí um grande desafio, ele pensava a realidade italiana e a realidade mundial. Então ele escreveu um bocado antes da prisão, porque ele esteve alguns anos preso, né? Até se dizia na Itália que Mussolini proclamava a todo momento que tinha que parar esse cérebro de pensar por 20 anos, assim, com a morte dele, né? Então ele começou a escrever antes, mas no cárcere ele escreveu duas grandes obras. Ele escreveu cerca de 20 cadernos, né, intitulados Cadernos do Cárcere. E escreveu também as cartas do cárcere, que são verdadeiras obras, né, que hoje estão produzidas aí em textos, em livros e traduzidas em todo o mundo. Então essas duas grandes obras dele, né, Cadernos do Cárcere e Cartas do Cárcere, né, que foram compilados por uma cunhada dele, teve grande carinho pela obra dele, por ele mesmo, foi muito solidária com ele, né? Essas duas obras são importantes encontrarmos. E eu tenho aqui comigo esse livro que é o Bloco Histórico, né? Que também é um livro que está acessível, que está aí, que você pode comprar, pode adquirir barato, né? Que dá um pouco da ideia das definições da novidade de Gramsci para hoje. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos professores e professoras que nos assistem nesse momento. Eu acho que Gramsci é totalmente atual para nós, e para nós aqui no Brasil, e no mundo todo, né? No mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, na América Latina, em virtude do fato de que na educação, a educação hoje está bastante, me perdoem os professores que pensarem o contrário de mim, mas a educação está bastante corrompida, né? Quase está no tempo de Gramsci mesmo, né? Gramsci lutava muito contra uma ditadura econômica que era o Taylorismo e o Fordismo, né? que dominavam o chão de fábrica e dominavam a sociedade, extraindo do trabalhador a capacidade de refletir. Hoje no Brasil, por exemplo, é lamentável a gente ver donos de instituições, donos de escolas, donos de faculdades, coordenadores, professores. Felizmente o meu colega doutor Ademar, que é coordenador, não pensa dessa forma, né? Remetendo alunos para o mercado. Só se fala em mercado, preparar o aluno para o mercado. Nunca o aluno para ser gente, nunca o aluno para ser pensador, nunca o aluno para ser intelectual, um intelectual orgânico, relacionado com a sociedade, relacionado com os apelos para as transformações, relacionado com a luta pela cidadania. Nesse sentido, a mensagem de Gramsci que é precisa para nós, educadores. Em sala de aula, nós não lidamos com pessoas que são peças de reposição do mercado. Nós lidamos com pessoas que devem ser pensadores, que devem ser intelectuais, que devam ter relação intelectual com a sociedade, devem ser orgânicas, organizadas, militantes da cidadania, construtores da cidadania. Eu acho que essa é a grande mensagem que nos puxa as orelhas, nos puxa a consciência, nos chama a atenção para nós sermos realmente educadores e não reprodutores do mercado, né? Do jeito como a coisa aí está, não é mais possível continuarmos fazendo esse tipo de ensino, que é muito mais ensino do que educação. A educação é libertadora e o ensino é domesticador. Ok, obrigado. O quadro Grandes Pensadores fica por aqui e até a próxima. Muito interessante conhecer mais sobre as obras de Gramsci, sobre esse pensador, não é mesmo? Obrigada ao bispo Dom Orvandil Barbosa por trazer tantos conhecimentos para nós, para você aí de casa.